Eu sou Marjorie Aquino e estou aqui mais uma vez para falar sobre a numerologia cabalística e as curiosidades com o mundo animal. São fatos interessantes que eu observei na internet através de fotos, de fatos, e através do livro da Jack Suggs, que fala sobre aborda o assunto, e também informações da Vanice Bonavigo. Eu farei as observações baseadas no dia de nascimento das pessoas, que é o número psíquico, e, consequentemente, ao grupo ao qual cada uma pertence. Lembrando que as pessoas que pertencem ao mesmo grupo, elas possuem características que são bem parecidas, são semelhantes entre elas, podendo alguma pessoa ter uma característica mais acentuada do que outra, mas são bem semelhantes. E eu também estou fazendo aqui uma comparação lúdica, certo? E para cada regra sempre há exceção. Então, se alguém não se sentir localizado no grupo, sinta-se à vontade, não há importância, certo? Vamos começar pelo grupo 3 hoje, que eu já falei do 1 e do 2, que é o grupo das borboletas, o grupo 3. O grupo 3 são as pessoas que nasceram no dia 3, no dia 12, no dia 21 e no dia 30. Essas pessoas, elas possuem características bem semelhantes. E elas são pessoas criativas, populares, animadas, sabem se expressar muito bem. Elas são vistas como pessoas inconsequentes, porém, extremamente ao contrário. Elas possuem um alto nível de responsabilidade, de justiça e são prestativos a tudo e a todos. Se precisarem dela, elas estão sempre prontas. É impossível você estar num local e que entre uma borboleta e que você não perceba. Assim são as pessoas do grupo 3. É impossível você não perceber. Ela entra, vai falando com todo mundo como se fosse uma borboletinha posando de flor em flor. A energia do 3 nos mostra muito como é o mundo, a visão colorida e de bondade que nós temos. No caso, porque eu sou do grupo 3, estou falando até do meu nome. A alegria, a personalidade, generosidade, otimismo, tudo nos levando a um constante crescimento e expansão da vida amorosa, social e profissional. Em geral, temos aqui pessoas muito gentis e generosas, mesmo inquietas e descuidadas, mas são pessoas afetuosas que ganham fácil os nossos corações. Onde chegam, levam um pouco da cor e da alegria. Elas gostam de liberdade e de voos livres. Possuem ideias como se fossem assim voo das borboletas, que para muitas pessoas são impossíveis de serem realizados. Então, essas pessoas começam a criticar a pessoa do grupo 3, tirando toda a sua criatividade. Isso é a morte para quem faz parte do grupo 3. É como se você pegasse uma borboletinha pelas asas, que aí pouco tempo depois ela tem pouco tempo de vida porque elas não foram feitas para serem pegas. As borboletas, elas gostam muito da alimentação delas, é o néctar da planta, né? Então, como o 3 também, eles são maníacos por comidas doces e chocolates, que é o tipo que eles mais gostam, eles gostam de doçura. Por isso que a maioria deles, em determinado período da vida, eles são gordinhos. Já as borboletas, como elas gostam do néctar das plantas, né? Do doce e da flor e do fruto. São coisas que elas gostam mais, são coisas mais que chamem atenção ao cheiro e adocicadas. Elas se alimentam através da língua, que são espirotrombas, né? É uma língua como se fosse um espiral na ponta, que quando ela acaba de comer, essa linguinha se enrola e se encaixa perfeitamente embaixo da boca. Em relação a isso, a esse fato da linguinha da borboleta, as pessoas do grupo 3 também, eles gostam também, em relação à boca, de falar muito. Eles, às vezes, até podem ser chamados de fofoqueiros, porque eles gostam, para cada fato, eles aumentam um conto, né? Cada conto, eles aumentam um pouquinho mais. E eles são considerados pessoas orais.
eles gostam de tomar bebida de canudinho, suco, refresco, gostam de botar o dedo na boca quando estão distraídos, ficam mastigando chiclete, mastigando qualquer coisa, fumam muito. Então, são pessoas orais. As pessoas 3 são solares, assim como as borboletas que adoram um dia ensolarado que aparece quando está sol. As borboletas, as pessoas 3 também são como elas, mas no inverno as pessoas gostam de hibernar como as borboletas, elas não gostam de ficar aparecendo muito, não. As borboletas gostam de aparecer em dia ensolarado. O 3 é uma energia solar que alegra a todos, como as borboletinhas coloridas, sugando o doce néctar das flores, fazendo a polinização. Os olhos da pessoa 3, elas lembram as asinhas da borboleta, com aqueles cílios piscando como se fossem as asas. Os artistas usam e abusam das cores nas artes. Elas possuem uma personalidade bem colorida. Muitos usam os adornos e cores para atrair a atenção do sexo oposto. Eles trabalham com cores vivas. Eles são altamente extrovertidos, as pessoas, né? E essas pessoas podem almejar se tornarem artistas ou seguir a carreira voltada à criatividade e expressão. Às vezes elas não são, né? Por exemplo, a dança, a música, a escrita, a moda, a decoração, são apenas algumas opções possíveis. Se essas pessoas elas não forem profissionais nessa área, elas podem ter uma outra profissão de mais autoridade, elas terão esse lado mais como se fosse um hobby, um trabalho em paralelo. As borboletas também, elas usam as cores como forma de comunicação e proteção. Elas usam como camuflagem para se protegerem dos predadores, pois elas são presas muito fáceis. Então, elas mudam a cor para poder ficar perto do ambiente onde elas estão e ficarem mais protegidas. Os 3 são deslumbrantes e fáceis de serem reconhecidos, pois eles possuem muita afinidade com as cores, com as borboletas. Eles estão sempre alegres, otimistas e amistosos, mas quando eles não estão nessa situação de mais alegria e reluzente, eles se vestem de uma maneira mais obscura, mais acinzentada, eles andam desarrumados, então é muito fácil você perceber, fazer a leitura do humor do número 3. Mas basta se reenergizar que eles voltam ao seu resplendor. Então é muito fácil você perceber quando o 3 está alegre ou está triste. É muito alegre o 3, expressivo, mas com movimentos largos, é falante e possui muitos amigos. Se virem uma oportunidade, por exemplo, do alcance deles, eles não perdoam nada, seja para trabalho, de férias, para adquirir qualquer cultura, para dar boas risadas, tudo é motivo para ele querer ir. Ele não dispensa nada. Tudo é possível a qualquer hora, não tem empecilho, desistir jamais. Eles lutam tudo para conseguir na vida, muito para conseguir. Aí, quando são perguntados, por que você foi fazer isso? E tal, ele fala assim, eu ia perder essa oportunidade? De jeito nenhum. Pode ser que nunca mais apareça outra na vida. Então, o 3 é sempre assim, sempre aproveitando as oportunidades que aparecem. As borboletas, para nascerem, elas passam por várias fases, vem dos ovinhos postados até a lagarta, a crisálida, a pupa, e por aí vai até nascer, até o casulo, até nascer a borboleta. A mesma coisa as pessoas 3. Elas, quando nascem, quando elas são pequenininhas, elas não são muito bonitas. São até, na escola, são tidos como os engraçados, às vezes recebem bullying, de um modo geral, mas quando elas desabrocham, quando elas chegam à fase adulta, se tornam adultos bonitos. É assim como as borboletas, que quando saem do casulo, né, elas não mudam mais, mas elas param de crescer, mas ficam do jeito que elas saíram do casulo. O 3, quando aparece na expressão de uma pessoa, tem a resistência muito grande para o envelhecimento. Então,
Quando você encontra um amigo na rua que você não viu há muito tempo, que você estudou com ele na escola primária, você fala, mas você não mudou nada, o que você fez? Está sendo criado em formol, tudo isso porque ele deve ser uma pessoa 3. Dizem que a mamãe borboleta não é uma mãe muito boa, porque ela aposta os ovinhos e ela some, né? Porque ela não pode ficar chocando os ovinhos dela, porque não é da natureza dela, e também ela não vai ficar dando chance a predador. E quando elas procuram os filhões dela, já nasceram, porque dos ovos mutaram para lagarta, casulo, e finalmente nasceu a borboleta, então ela nem reconhece mais quem são os filhotes dela. Os 3 também recebem uma crítica em relação à criação dos filhos, as pessoas, porque não sabem cuidar. Eles podem ser exageradamente permissivos ou exageradamente disciplinadores com as crianças. Eles gostam das crianças, mas eles negligenciam os seus filhos porque eles são competitivos com as crianças, ou eles às vezes os tratam como sendo um adulto em miniatura ou como um bebezinho. Para melhorar essa situação, eles precisam cultivar mais a organização e ter um pouco mais de foco para poder dar conta de tudo que inclui sua vida. Aqui nós temos um pensamento interessante. A felicidade é como uma borboleta, que, quando perseguida, ela está sempre longe do nosso alcance, mas que, quando nós ficamos parados, ela pode passar, vir e pousar sobre nós. É um pensamento de Nathaniel Hawthorne. Dizem que as pessoas solares podem causar inveja e dar muita dor de cotovelo, porque as pessoas que as observam, elas gostariam de ter aquela capacidade de alegria, de comunicação, né? A pessoa 3, elas são as comunicadoras, de um modo geral. Todo mundo que nasceu nesse grupo, a maioria que nasceu, são pessoas ligadas a essa parte da comunicação, do televisão, de TV, de rádio. Então, elas gostariam. Então, dizem que a inveja dá dor de cotovelo nessas pessoas. Agora, são os padrões interiores comuns a este grupo: a comunicação, a criação, a alegria, a popularidade e a natureza artística. Então, esses são os padrões que pertencem às pessoas do grupo 3.